Salve, salve família bugrina! Tudo bem com vocês? Acredito que, tirando o Guarani Futebol Clube, esteja tudo em ordem na vida de cada um. Vamos lá! Antes de iniciar o conteúdo, vou fazer aquele pedido camarada que vocês já sabem. Comente, compartilhe, curta e principalmente inscreva-se no canal Versão Bugrina aqui no YouTube e não esqueça de ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma atualização por aqui. E para se inscrever é de graça. Estamos com cerca de 3.880 inscritos, ou seja, falta muito pouco para alcançarmos a grande marca de 4.000 inscritos. Então, ajude-nos a conquistar esse objetivo. Na oitava e última rodada do Campeonato Paulista 2026, o Guarani Futebol Clube se despede com um empate em 1-1 com a Sociedade Esportiva Palmeiras, jogando na Arena Barueri. O Bugre saiu na frente com o atacante Luca, bem no comecinho do primeiro tempo, e Flaco Lopes empata para a equipe da capital, que chegou a jogar com força máxima. Guarani sofreu muita pressão, mas conseguiu um pontinho na grande São Paulo, o que no final não acabou sendo suficiente, pois o capivariano, com um jogador a menos, em Ribeirão Preto, vence o Botafogo por 1-0 com um gol no final e tira o Guarani da zona de classificação, e também com a vitória do Santos contra o Velo Clube. Mais um campeonato seguido que chegamos à última rodada, dependendo das próprias forças para avançarmos de fase, e deixamos escapar mais uma classificação entre os dedos. Tudo muito por conta também de jogos em casa. Na Série C foi assim contra o Náutico, na penúltima rodada, jogando no Brinco, um empate que levou o time a ter que conseguir algo no chiqueiro. E agora no Paulistão, após uma derrota para o Botafogo no Brinco, teríamos que nos classificar jogando contra o poderoso Palmeiras. No Paulistão 2026, num novo formato, mais curto, em turno único, com a classificação através da soma de pontuação geral e não por grupos, o Guarani teve seus altos e baixos. Nas 8 rodadas, ficamos 4 na zona de classificação. Das outras 4 que estivemos fora, 2 ficamos na 9ª posição. Uma posição abaixo da zona de classificação, incluindo aí a rodada final, que não nos classificamos. Em outras 2 oportunidades, ficamos uma posição acima da zona de rebaixamento. Foram 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 6 gols marcados e 7 sofridos. Um desempenho de 50% de aproveitamento. Quando a gente fez o vídeo sobre a análise das contratações do clube, frisei que estava bem seguro quanto à nossa defesa. E foi comprovado nosso ponto forte. Fomos a terceira melhor defesa do campeonato, atrás do Corinthians, que sofreu 6 gols, e o Red Bull Bragantino com apenas incríveis 2 gols sofridos. E de goleiro estamos muito bem. Kaique França fez jus à expectativa de boa contratação, praticando boas defesas durante o campeonato, até defendendo um pênalti decisivo contra o Velo, que nos garantiu uma vitória em Rio Claro, e Matheus Klaus, que entrou frio no lugar do Kaique, expulso no derby aos 20 minutos do primeiro tempo, e salvou o time no clássico. E o ataque? Era o que me preocupava no início do ano. Apesar de contratações com bom histórico, como o Maranhão, e mais experientes como o Luca e Guilherme Parede, o ataque deixou a desejar. O lado ofensivo marcou apenas 6 gols e
cada um marcou apenas uma vez. Luca, Herbert, Guilherme Parede e Kevin, nossos atacantes, além dos defensores Rafael e Jonathan Costa. Nenhuma das partidas o Guarani fez mais que um gol. Guilherme Parede, titular absoluto, não apresentou um repertório de encher os olhos. Mirandinha, corredor nato, atuou também de ala, mas por muitas vezes sua velocidade não nos dava resultados positivos. Parecia aqueles cachorros correndo atrás da moto. Quando o motoqueiro para, o pet não sabe o que fazer. E com ele era muito assim. Às vezes se enrolava nas próprias pernas, querendo fazer um lance de mais efeito, como um drible, um corte, enfim. Gosto do atleta, é esforçado, porém tem suas limitações. Eu daria mais oportunidades para o Dentinho na ponta. Como centroavante, o começo com o Luca, depois Maranhão, depois o Luca novamente. Acho que poderíamos testar o Kevin como titular na Série C. Ele precisa de mais tempo em campo, sentir que pode contribuir com o elenco. Ele precisa dessa oportunidade de mostrar que é capaz de nos ajudar. E pelo menos em sua categoria, o Sub-20, ele ajudou o time a classificar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Matheus Costa? Na Série C chegou faltando 5 jogos para terminar a primeira fase, empatou o derby, ganhou as outras 4, classificou o Bugre para a fase que decidiria o acesso. No Paulistão não começou bem, foi desligado e recontratado, engatou 3 vitórias seguidas e depois fomos eliminados com a somatória aí das últimas rodadas. Para a visão do próprio treinador, ele fez e faz um trabalho bom. Se formos ver como uma empresa, e é assim que viraremos em breve com a chegada da SAF, as companhias fazem planos para curto e médio prazo. Sempre com aquele pensamento de planejamento de onde queremos chegar a daqui 5 anos. O problema é que no futebol as coisas não funcionam bem assim. Não dá para ficar mais 5 anos na Série C, fazendo boa campanha e não subindo. Não dá para estarmos na elite do futebol paulista e não conseguir uma classificação para a segunda fase, onde times como o Capivariano, a Portuguesa, São Bernardo conseguem esse feito e nós não. A torcida já não confia mais no trabalho do Matheus Costa. Temos agora pela frente a Copa do Brasil, jogo contra o Castanhal. O time vai entrar com o clima de já ganhou ou vai jogar sério? No Paulistão fomos surpreendentemente e decepcionados. Empatamos contra os 2 grandes, Santos e Palmeiras, ganhamos de um time da capital, a Portuguesa, e ganhamos o derby. Podemos dizer que em todos esses não foram vitórias fáceis, mas foram partidas que o time se entregou mais. Elenco e técnico escolherão partidas para jogar bem? Após o término da partida contra o Palmeiras, o Kaique defendeu o grupo e o técnico. Parece, ao meu ver, que o elenco aprova a permanência do Matheus. Mas será que o Matheus fará bem para o Guarani? Respostas que veremos nos próximos capítulos, a começar contra o Castanhal em 25 de fevereiro, no Pará. É torcer, orar e rezar por dias melhores para nosso amado Bugre. Deixe aqui seu comentário sobre nossa campanha aqui do Paulistão. E o Matheus Costa, deve ou não permanecer no Guarani? E não se esqueça, aproveite o cupom BUGRINA10 e ganhe 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauro em centauro.com.br.
Nos vemos em uma próxima e nos acompanhe por aqui, pois aqui é muito Guarani. Abraços.